o maior evento da história da humanidade, são os Jogos Olímpicos. Não existe outro evento que se equipare à grandeza dos Jogos Olímpicos. Pela duração. Se nós considerarmos os Jogos antigos, na antiga Grécia, por exemplo, foram 12 séculos de história. 12 séculos é mais de um milênio de história. Nenhum evento, esportivo ou não, durou tanto tempo. Bem, na época moderna, agora nós temos mais um século de história. Bem, essa é uma justificativa, porque todo mundo já ouviu falar nos Jogos. Uma segunda justificativa é pelo alcance que os Jogos têm em escala global. Por exemplo, a cerimônia de abertura dos Jogos é o maior evento televisivo da história. Alcança praticamente metade da população mundial, mais de 2 bilhões de pessoas acessam a televisão para assistir a abertura dos Jogos. Não existe nada comparado. Não é final da Copa do Mundo, não é o Super Bowl. O maior evento esportivo televisionado, são os Jogos Olímpicos a partir da cerimônia de abertura. Então, esses dois fatores só justificam porque que esse tema é um tema conhecido. Agora, o que nos chama a atenção é que as pessoas reconhecem esse evento como um evento grande. Eu não estou falando se gostam ou se não gostam, não é essa a questão. Mas as pessoas não sabem identificar de onde ele vem ou quem foi o responsável por isso. Porque tem uma pessoa responsável por isso, que idealizou, que pensou, que organizou uma estrutura que é única. Nenhum outro evento esportivo se compara aos Jogos Olímpicos em significado, em simbolismo, em alcance. E quem fez isso? Pierre de Coubertin. Pierre de Fred, que é o nome dele. Charles de Freddy é o pai dele, já que foi mencionado aí, que é o autor dessa pintura que foi mostrada agora pela produção. Coubertin herdou da família dele, mais do que a capacidade de liderança, uma capacidade política, de realização, também herdou uma capacidade artística. O pai dele era um grande pintor. E aqui está uma pintura que vocês mostraram aí, justamente que revela, né, muito do significado dos Jogos Olímpicos. Pintura, detalhadamente, a gente alcança isso. A gente pode detalhar ela com muitas coisas, né? A gente pode ver nela retratada a herança grega para os Jogos modernos, através da imagem que fica no canto superior direito, lá, né? A questão toda do simbolismo, da entrega da coroa de oliveira para o vencedor, na representação dos esportes modernos, mas ao mesmo tempo a ligação com o passado. Isso não se perde até hoje, quando a gente assiste a cerimônia de abertura, quando a gente tem elementos como a chama olímpica, né, e outros tantos fatores que dão uma carga, uma mensagem poderosa ligada à paz, né, e ao desenvolvimento dos seres humanos. E, basicamente, essa imagem aí revela muitas coisas. É o símbolo dos anéis olímpicos, ou arcos olímpicos, entrelaçados, representa o quê? Eu tinha duas opções. Uma, união e interação entre os povos, e a segunda, valores olímpicos, 72%, união e interação entre os povos. O pessoal foi bem, hein? Os aros originais foram desenhados por Pierre de Coubertin. Foi uma ideia dele. E como ele era artista, ele colocou todo o simbolismo que ele queria ter dos Jogos Olímpicos naquele desenho. E essa ideia que vocês estão dizendo que perceberam no evento da escola, esse legado que os eventos esportivos trazem para as pessoas que participam deles, não saiu do nada. Isso foi uma coisa elaborada, pensada por Coubertin. Vejam, os primeiros jogos foram em 1896, como a enquete revelou. Mas a construção dessa ideia veio já de antes. Coubertin vinha trabalhando numa ideia de desenvolvimento humano, uma proposta educacional para a França. Bem, depois que a ideia não avançou muito na França, Coubertin pensou em outro contexto. Coubertin percebeu que já havia uma belicosidade na Europa, um certo movimento que fatalmente levaria à Guerra Mundial, como acabou acontecendo. Então ele pensou assim, de que maneira nós podemos fazer um processo formativo para tentar evitar uma guerra?
Bem, nós temos que trabalhar a juventude. Mas como é que a gente pode unir a juventude? Bem, através de alguma coisa que eles gostem. Sim, mas e como é que a gente vai fazer eles se comunicarem entre os países diferentes se eles não falam o mesmo idioma? E nós temos que criar uma forma de comunicação onde o idioma seja o mesmo. Resposta: o esporte. A regra é igual no Azerbaijão, é igual no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na França. Em qualquer lugar do mundo, a regra do esporte é a mesma. Ou seja, a esperteza do Coubertin foi justamente usar o esporte como ferramenta, como alguém já disse aqui muito bem, universal de entendimento dos povos e das pessoas. Os atletas seriam os embaixadores dessa mensagem. Essa é a ideia original de Coubertin.